nós temos aqui um pedacinho da história de Davi, enquanto ele estava reinando apenas em Hebrom, que vai falar, começa assim, ó, 2 Samuel capítulo 3, dos versículos 2 até os 5, olha como é que começa a narrativa. Em Hebrom, que era o lugar onde ele reinou 7 anos e 6 meses, nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E ele vai narrar isso, e a gente tem um texto paralelo lá em 1 Crônicas, no livro das Crônicas, né? Que vai falar das outras mulheres de Davi, de maneira que, na verdade, vai falar dos filhos, né? Os filhos de Davi. Mas eu que quero falar com você sobre as mulheres de Davi e as mulheres da humanidade. De maneira que o texto paralelo de 2 Crônicas, de 1 Crônicas, vai trazer também a Batseba, que foi uma mulher que Davi adquiriu já no alto do seu reinado, no auge do seu reinado. Ele cobiçou a mulher de um soldado hitita que ele tinha, né? E aí ele programa para que esse cara morra na guerra e ele ficou com a mulher dele, mas isso aí a gente vai falar detalhadamente quando chegarmos a este evento, a este episódio. Fora isso, a gente tem as concubinas que Davi teve, que eram muitas, e a gente também tem, ao final da vida de Davi, quando ele já muito velho, eles elegeram para ficar com ele, lhe aquecendo com seu corpo, Abisag, uma mulher sunamita, né, ou sulamita, tanto faz, lá dos territórios de Sunem, das bandas de Issacar, ali ao norte de Israel, né? Nas mulheres das escrituras antigas, no caso do Antigo Testamento hebraico, que também são os fundamentos até da teologia cristã, a gente precisa fazer essa interpretação que discerne, essa interpretação que sabe entender aquilo que é cultural, aquilo que é textual, porque olha só, o texto vindo de uma origem hebraica vai falar dos filhos de Davi. E aí, para falar dos filhos de Davi, ele vai citar o nome das várias esposas que Davi tinha. A primeira coisa que a gente tem é isso: Davi era um homem do seu tempo. Nos tempos do rei Davi, os reis se casavam com várias mulheres porque as mulheres eram vistas como propriedade dos homens. Elas não tinham direitos, não tinham direito à individualidade. A mulher era sempre mulher de alguém, vivia em função de alguém. De maneira que você vai vendo aí na trajetória de Davi algumas situações que se destacam, né? A Mical, que seria filha do rei Saul, teria sido dada a Davi, ela foi dada a um companheiro de Davi, aí depois ela foi dada a um outro chegado de Davi, do rei Saul como vingança, e aí depois Davi vai resgatar lá na frente, a gente vai fazer a análise quando chegar nesse episódio. Depois nós temos aí nas suas muitas guerras, né, Davi casou com a Ainoã. É interessante que o rei Saul também tinha uma mulher chamada Ainoã, né? Então Davi casa com a Ainoã. No meio do caminho, ele, ao tentar se vingar de Nabal, o Nabal acaba morrendo sem o Davi pôr a mão nele. Nabal morre de ruindade mesmo. E aí Davi se casa com a Abigail, que era uma mulher sensata e formosa, diz o texto. E aí, quando ele está em Hebrom, ele vai se apropriando de mulheres. Algumas nem são mencionadas, né, que são as concubinas, que eram conseguidas por meio das guerras. Era muito comum nos povos antigos, e Israel não estava fora desses costumes, de que, ao vencerem um povoado numa guerra, eles ficassem com os despojos, e os despojos incluíam mulheres, crianças, animais, etc. A eles era vedado ficar com alguns povos, né, por exemplo, com os cananeus, com os filisteus, etc., não podia ficar com as mulheres desses povos. Davi ia fazendo alianças, aí, como rei também ele foi fazendo alianças, e aí a aliança incluía aglomerar-se de mulheres, e aí mulher servia para ser um tipo de troféu, uma moeda de troca política
e também uma fazedora de filhos para o rei. Os filhos entravam na genealogia. E esta é a genealogia de um mundo caído, e esta é a ideologia de um mundo dos homens, um mundo amaldiçoado. Não é porque ficou registrado assim nas Escrituras que Deus vem a concordar com isso. Deus nos fez pessoas, Deus fez homem e mulher. A religião dá sempre uma interpretação para isso no sentido reprodutivo, né? Que Deus fez macho e fêmea, crescer e multiplicar. E teve isso no começo, e é claro, os casais também se ajuntam para crescerem e multiplicarem, mas o fato é que essa ênfase na união reprodutiva acaba em si mesma apagando a mulher e a sua personalidade, porque quando eu leio esses textos, eu hoje, no século XXI, com a mente transformada por Jesus, habitado pelo Espírito Santo, e creio que também deveria ser assim com você, a gente deveria pensar o seguinte: legal saber dos filhos de Davi, mas e essas mulheres? Porque Davi não seria Davi sem essas mulheres, né? Deixando à parte aí os costumes da poligamia, dessas coisas todas, porque a poligamia só funciona em lugares onde as mulheres não têm consciência do direito delas, de quem elas são, não se dão valor como pessoas. Deixando isso à parte, a gente fica pensando assim, o que essas mulheres significavam na vida de Davi? Né? Alguns significados a gente vai ver daqui a pouquinho, mas antes eu quero enfatizar isso para você. A gente precisa ter em mente que Deus não vai ficar vindo aqui no planeta discutir essas questões com as pessoas, de bigamia, de direitos da mulher, de opressor versus oprimido na relação homem e mulher. Deus não vai discutir, não. Mas o fato é que Ele espera que o seu Espírito em nós mude o nosso olhar. O que a gente faz mesmo sendo habitados pelo Espírito Santo? Nós somos teólogos, vou citar o nome de um que eu vi um vídeo dele, fiquei muito triste. Augustus Nicodemus Lopes, é um nome assim de imperador, né? Augustus Nicodemus, o presbiteriano reitor, sumo, quase vice-deus, né? Você tem aí os pentecostais rasgados que se elegem vice-deus, pai apóstolo, como aquele lá da Igreja da Restauração, né? E você tem gente mais elegante como Augustus Nicodemus Lopes, que nas suas reuniões públicas falam que não tem base bíblica para se ter ministério feminino, porque você não vai ver sacerdotisa, você não vai ver isso, você não vai ver... Claro que não vai ver, gente. E aqui é a palavra de Deus, mas sendo carregada numa caixa misógina, como também era carregada numa caixa alienatória. Todos nós sabemos que Israel tinha alguns costumes que eram desnecessários para todos os outros povos, né? Então por que a gente só conserva esse mau costume de botar a mulher para debaixo do tapete? Ou de quando falar dela fazer igual Salomão, o sábio, e ao mesmo tempo louco nas suas escrituras, quando ele vai elencar provérbios acerca das mulheres, quando ele vai proferir palavras acerca das suas 1000 mulheres, são palavras de fala igual um gotejar constante. A mulher adúltera destila favo de mel, cuidado com a mulher adúltera, deixa eu ver o que mais, a mulher que vive contendendo, como se o homem não tivesse esses problemas, né? Os homens são praticamente sinônimo de adultério. Então, isso tudo, na verdade, Salomão está perdoado, o Antigo Testamento está todo perdoado. Quem não fica perdoado é gente do tipo Augustus Nicodemus Lopes, que erra não conhecendo as Escrituras, e ele conhece bem, nem o poder de Deus, aí ele conhece mal. Porque para você trazer à luz o amor de Deus pelas mulheres e o ministério que Deus otorgou a elas, você tem de conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Tem que ser habitado pelo Espírito Santo. Mas eu disse isso, o Espírito Santo nos habita, e a certas partes do nosso ser ele não vai ficar discutindo, porque ele não vai nem discutir com Augusto Nicodemus Lopes, que ele está doido para cumprir a promessa dele no sentido de que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? Aí eles não veem essa profecia. Eles acham assim, o filho profetizando é o pregador no culto dando um estudo bíblico. E a filha profetizando é aquela irmãzinha lá embaixo falando de canta cheia e a igreja mandando calar a boca. E aí em igrejas tipo Augusto Nicodemus Lopes, nem isso elas podem fazer porque eles têm os seus purismos onde Deus não pode entrar, né? E em outras igrejas elas servem para sapatear, para depois Feliciano e companhia levá-las para o quartinho, desejá-las, possuí-las e depois dizer se as mulheres têm pombagira, quando eles são o pombo que giram atrás de toda
pelvis que eles desejam. É muita perversão, né? Mas o Espírito Santo nos habita, ele me habita, ele te habita, e ele gostaria muito que a gente deixasse ele entrar nos rincões do nosso ser para entender o que significa as mulheres cheias do Espírito Santo na nossa vida. E a gente vai vendo isso, a revelia dos homens que escreveram o Evangelho, por exemplo, no Evangelho de Lucas. Mateus ele faz isso, quando ele vai falar da genealogia de Jesus, ele vai citando mulheres que, além de serem mulheres, não terem direitos, elas eram vistas como figuras suspeitas. Ele tem lá a Tamar, que acabou tendo por desespero transar com o sogro para garantir descendência, se disfarçando de prostituta. Ele coloca na genealogia a prostituta Raabe, que, induzida pelo Espírito Santo, ela trai o seu povo, mas ela e sua família é salva e entra na genealogia de Jesus. Aí Mateus elenca também Ruth, Moabita, povo que Deus não gostava que tivesse aliança com Deus, mas Ruth, a amiga, se apega a Noemi até se tornar, sem ela o saber, ser introduzida na história do rei eterno. Ela se torna a bisavó do rei Davi, que é esse de quem a gente vem falando nesses vídeos. E depois a gente tem uma miríade, nós temos Batseba, uma das mulheres de Davi. Quem foi Batseba? Além de ser uma mulher que não tinha direitos, além de não ser uma mulher que não era bem vista, né? Tadinha, seduziu o rei, fez o rei cometer um crime, diriam os machismos. Deus não, Deus vai tratar Davi com rigor, e Deus tratou Batseba com muito carinho. Você não vai ver nenhum posicionamento de Deus contra Batseba. Davi teve que penar. Mas quando a gente chegar nesse episódio, a gente vai trabalhar isso. Mas Batseba, conforme a tradição dos judeus diz, ela era uma mulher muito inteligente, sábia, mãe do rei Salomão, né? A sabedoria de Salomão veio do alto, mas veio sobretudo do ventre de Batseba, a gostosa que Davi pegou e matou o marido para ficar com ela. Mas isso é um problema de Davi e o problema do Hitita, que era o marido dela. Ela só era uma mulher. Os homens ficam com essa história de desejarem as mulheres e querer colocar a culpa do seu desejo macabro nelas. Mas a Bíblia fala diferente. Pega Batseba e a coloca na genealogia de Jesus. Seja na genealogia de Lucas como a mãe de Natã, que era um dos filhos de Davi e era um profeta, seja na genealogia de Mateus, no sentido de que ela foi mãe do rei Salomão, né? Então, elas entram para a genealogia de Jesus porque Deus o tempo todo é justo com as mulheres. E aí, você vai vendo, por exemplo, Lucas traz uma genealogia. Ele vai trazer a genealogia de Maria e não de José, né? Enfim, o tempo todo, de maneira discreta, o Espírito Santo que passou a nos habitar vai entrando nos escritos dos apóstolos e a gente prefere não ver. A gente prefere não ver. E essas coisas têm de ser contestadas, sabe? Essas coisas têm de ser questionadas. E por isso que, enquanto se está falando dos filhos de Davi aqui, a gente precisa ver rapidamente sobre essas mulheres que, independentemente da condição delas, de terem de ser mulheres de um rei, de um guerreiro, de um herói, elas eram pessoas. Certamente nem elas mesmas se enxergavam, era isso que eu estava dizendo. De um lado você tem pastores como Augustus Nicodemos Lopes, que não vê na Bíblia sacerdotisa, e de outro lado você tem as próprias mulheres, porque a misoginia é um elemento humano. Ele está presente em homem e em mulher, e ambos ficam zombando das mulheres que tentam se constituir como sujeitos sociais, como sujeitos do direito, como sujeitos psíquicos, como gente que tem influência na história da humanidade. Porque olha só, se a humanidade tivesse aproveitado Batseba, a mãe do rei Salomão, quanta sabedoria muito mais interessante a gente não teria, né? Se a humanidade valorizasse, por exemplo, a rainha ptolomaica lá, a Cleópatra, que chegou
ao nosso conhecimento como se fosse a mulher que pegava todo mundo, mas na verdade Cleópatra era uma mulher inteligentíssima, como inteligentíssimo era o Nietzsche, filósofo translocado, mas a gente consegue sugar a inteligência dele, como hoje vocês ficam tentando ver algum senso nesse presidente atual do Brasil, algum senso de justiça. Ele falou do salário da Petrobras, então ele é o homem mais honesto do mundo. Aí ele fala do salário do homem da Petrobras e esquece um monte de coisa ruim que ele e Paulo Guedes estão fazendo neste dia, querendo tirar dinheiro da educação e da saúde para fazer politicagem de enviar auxílio emergencial para os desatentos que confiam neles. E aí as mulheres com as suas inteligências nos tirariam dessa condição alienante. Mas eu estava dizendo, as próprias mulheres às vezes não estão afim. Elas vêm com esses discursos que elas aprenderam e falam assim, não, gente, eu gosto de um homem que manda em mim. Toda mulher quer ser protegida, né? Papapá. Então o que acontece? Deus não vai ficar discutindo isso com você. Aqui é uma oferta. Aqui é uma proposição. Você é nascido de novo? Você é nascida de novo? O Espírito Santo habita em você? Então aproprie-se disso e diga, Senhor, se você for um homem, dá-me um olhar certo, o olhar do teu Espírito que fez essas mulheres, dá um olhar acerca delas, um olhar do teu Espírito. E se você é mulher, Senhor, transforma-me com uma mulher livre, uma mulher que é tão liberta que não precisa ter um homem entre mim e o Senhor. Essa deveria ser a oração da libertação. A libertação de quem já é liberto. Porque nós somos libertos, mas os nossos machismos continuam, as nossas alienações continuam, as mulheres são treinadas a preferirem se sentirem culpadas de todos os pecados da humanidade, mas isso não tem nada a ver com a vontade de Deus e não tem mesmo. Por isso, muita coisa a gente fica inflamado, querendo resolver a situação que ela é milenar. Tem muita coisa interessante sendo dita por aí. Eu não quero ser o porta-voz das mulheres, eu só sou aqui o porta-voz de um homem que se percebe cheio do Espírito Santo e que sabe que a vontade desse doce Espírito que nos habita é fazer-nos homens bons, homens que têm um olhar bom, conforme o que Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E aí, continuando o que Jesus fez, até o teu relacionamento com as mulheres será o melhor possível. Claro que nós somos inerentemente pecados, mas a gente precisa confiar no Espírito que nos habita e parar com isso, de ficar colocando nelas a culpa das nossas desgraças. E nesse sentido, então, se de um lado a gente vai continuar tendo aí líderes como Augustus, Nicodemos Lopes e companhia, para ficarem atrapalhando o avanço das filhas de Deus, de um lado nós temos isso. De um outro lado, no meio, nós temos homens e mulheres que utilizam das mulheres como se fossem espécie de prostitutas gospels. As mulheres vão se tornando pastoras, profetisas e usam toda a feminilidade que tem para se tornarem manipuladoras. E nesse sentido nós temos aí o espírito de Jezabel, quando uma mulher faz isso de maneira propositada, coordenada e de maneira cínica. Como eu vi aí, eu vou falar disso porque isso está na internet, dentre os muitos pecados aí do pastor Marco Feliciano, nós temos uma tal de pastora Dani Alexandria, que é uma mulher que hoje em dia deve ter alguma igreja aí orando, impondo as mãos sobre todo mundo, mas que ela teve um longo caso extraconjugal com esse pastor, conforme está aí nos vídeos, nos autos, etc. Não estou falando de nada que está escondido, E é isso que assim, puxa, de repente a mulher tem um dom de pregar a palavra, mas ela usa isso para impor as mãos adúlteras sobre muitas pessoas. Aprendeu o jeito pentecostal de manipular. Aí nós temos isso. Os líderes existentes de um lado, algumas mulheres se utilizando da feminilidade mal percebida no meio, e nós temos de outro lado, às vezes, as mulheres honestas, conservadoras, como Carla Zambelli, que para mim é conservadora, honesta não é. Ou como a Damaris Alves, que é toda menininha, mas ela não está nem aí para a causa das mulheres. Ou Sarah Winter, que já tem um nome nazistoide, A Sarah Winter, Sarah Giromini, que é toda mulher valente para lutar contra as feministas aborteiras. Elas pintam um quadro das outras mulheres irmãs, E a gente tem também uma tal de
tem uma vereadora, acho que é de Santa Catarina, uma historiadora, uma professora de história que dava aula com camisa de Bolsonaro e depois ela quis criar uma lei para proibir professores de usar camisa de candidato ou de algum político, sendo que ela era uma professora de história que ficava dando aula com a camisa desse presidente aí. Então existem mulheres que são mais ou menos honestas, mas que preferem esse conservadorismo que as esmigalha e que as esmaga. E no meio dessas tem gente de boa, de Deus. Né? A minha mãezinha, tadinha, que se foi, ela é uma dessas mulheres que não teve uma informação, teve uma vida toda englobada por muitas concepções machistas vindas ou do casamento ou das igrejas, etc. Né? Porque ela cresceu em meio a ideologias muito parecidas com aquelas do Bispo Macedo, que impediu as filhas de fazerem faculdade, só para elas fazerem isso depois do casamento, se os maridos quisessem. Né? Mas elas acham bonito isso, elas têm algum conforto nisso, elas chamam isso de sabedoria de vida. Olha, eu ando assim, submissa, mas eu tenho tudo do bom e do melhor. Amém. Deus não vai ficar discutindo isso com você. Aqui eu estou falando com quem quer ter liberdade. Porque se o Espírito habitando em mim e em você já é liberdade, ele queria muito te dar uma rotina de liberdade. E é claro, é uma liberdade desafiadora, porque você todo dia vai ter que responder perguntas óbvias de pessoas parecidas com as dos judeus dos dias de Jesus ou dos judeus que ficavam impedindo os discípulos de pregar o Evangelho. Hoje nós temos um relativo sossego para entrarmos nisso que eu vou entrar com você aqui agora para a gente fechar este vídeo. E nesse sentido, para fechar essas reflexões, o que eu queria ver com você? Algo que eu anotei no Instagram, que são coisas que vão surgindo assim. Você responde no WhatsApp ali com a irmã em Cristo, né? Você dá um estudo bíblico, você conversa com pessoas, você é rebatido nisso. Na última igreja que eu congreguei, entre 2001 e 2010, dessa igreja apenas eu fui expulso. Por quê? Porque eu fiz um pequeno teatro de Internacional da Mulher, em homenagem às mulheres, onde eu dizia isso, o problema do homem no decorrer da história. Eu fiz um teatrinho que era Deus conversando com Adão no final dos tempos. Aí Deus dizia para Adão, meu filho, o seu problema é que você não conseguiu ser feliz com a sua mulher, sabe por quê? Porque você não largava aquela sua amante, a autoridade. A autoridade te atrapalhou a ser feliz com as mulheres. E aí, as autoridades da então comunidade se sentiram confrontadas e me chamaram para uma reunião para me dizer isso. Olha, você confrontou a nossa autoridade. Eu não disse isso para eles, né? Eu fui respeitoso, mas a minha vontade foi, olha, vocês estão comprovando a tese do meu teatro, né? A tese era essa, que o homem não consegue ser feliz com as mulheres, com a mulher, né? Com a sua esposa, com a sua companheira, porque ele está muito preocupado com a honra, a autoridade, a sua amante milenar. E aí eles me expulsaram da igreja, né? Sob o consentimento covarde do pastor presidente. Mas amém, me expulsaram para a vida eterna, estou livre aqui, quem quiser ver a pregação do Evangelho, veja, isso aconteceu em 2010, já estão em 11 anos já. E aí a gente vai falando a palavra onde dá e como podemos, e eu sei que esses vídeos vão chegar a corações que tem de chegar, porque quem anda comigo e quem anda com você é Jesus. Ele foi quem disse, olha, não fiquem preocupados em agradar a homens, e vocês não terão sobre vocês nem mestre, nem senhor, nem guia, eu sou isso tudo em vocês. E todos aqueles que veem a mim em vocês, vocês vão localizar para respeitá-los como guias temporários. Mas guias eternos não. Guias eternos aí como tem tido o Silas Malafaia, né, que falam coisas horrorosas contra a palavra do Senhor, mas ele é ovacionado. Eu tenho até medo daquilo, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Aqui eu quero terminar essas reflexões sobre essa questão das mulheres, que eu estava dizendo que elas nascem de conversas espontâneas, e aí eu dei uma pequena formalizada no meu Twitter, que está aí na descrição do meu vídeo, né? Sempre está nas descrições dos meus vídeos. O vídeo anterior a este e as minhas redes sociais para você linkar caso você queira falar comigo de forma mais personalizada ou de maneira pessoal. O link do meu Facebook, do meu Instagram, do Twitter, e fora essa página e este canal do YouTube, onde você pode encontrar estes arquivos despropositados que estão aí, mas é claro, o propósito é que isso chegue ao seu coração. Então, um pequeno compêndio, um micro compêndio sobre o que a gente, cheios do Espírito Santo,
você, homem e mulher, o que nós deveríamos pensar acerca da mulher que Jesus salvou tanto quanto aos homens e a quem ele legou o seu Espírito. O Espírito Santo habita nelas. Por que eu quero mandar numa mulher que é governada pelo Espírito Santo? Né? Vou até deixar um vídeo aí sobre a mãe de Sansão, uma mulher com quem Deus tentou falar 2 vezes e ela foi engolida pelas suas concepções culturais. Né? Deus a perdoou, mas nós temos condições de ver coisas diferentes aqui. Ó. Mas eu não poderia deixar de te indicar um outro vídeo que está aqui na playlist de 1 e 2 Samuel, pouco visualizado, que é um vídeo que tem o seguinte título: Sensata e formosa, mas se apaixonou por um traste. É um vídeo onde eu vou falar sobre a Abigail, a ex-mulher do Nabal. Dá uma olhadinha nesse vídeo também, sobre tudo que eu estou falando aqui em relação às mulheres. O link desse vídeo, estou deixando ele aí, na descrição deste vídeo, esse vídeo sobre a Abigail. A primeira coisa é essa aqui, ó. Se em Efésios 5:21 diz que devemos nos submeter uns aos outros, primeiro, por que uma esposa tem de submeter ao marido de forma específica? Né? Se é sujeitável uns aos outros, por que uma mulher tem que submeter a um homem? Segundo, onde existe da parte de Deus, e não de apóstolos ou escritores bíblicos, até bem intencionados, mas homens do seu tempo, como Davi foi homem do seu tempo, o apóstolo Paulo também foi homem do tempo dele, onde existe da parte de Deus e não desses homens, uma ordem direta para que uma mulher seja submissa ao marido. Você conhece? Me fala. Onde é que Deus está dizendo que é para a mulher se submeter ao marido? Você vai encontrar, no máximo, em Gênesis 3, a partir do versículo 15, Deus constatando para o casal o veneno que eles mesmos inocularam neles. Né? Aí Deus olha para Eva e fala assim: Eva, olha o que você fez. Por causa do que você fez, olha o que você atraiu para você. Você vai olhar para esse homem como um Deus, ou seja, o teu desejo será para o teu marido, ele vai passar a te governar, as dores do parto serão multiplicadas, né? As dores da gravidez serão terríveis. Isso foram vocês que fizeram. É claro que o texto hebraico coloca como se fosse Deus falando, mas isso é um problema humano. Deus não disse isso: eu vou multiplicar as dores da tua gravidez. Isso é uma interpretação humana, porque Deus não faz isso. Aí nós temos um sério problema bíblico, porque nós temos de um lado um problema bíblico, nós temos de um outro lado o problema de quem anda com Deus e conhece o amor de Deus. Quem conhece o amor de Deus sabe que ele não amaldiçoou o homem e nem amaldiçoou a mulher. Ele apontou no homem e na mulher a maldição que eles, como seres responsáveis, atraíram sobre si. Porque a gente faz tudo errado, igual no caso de Davi, que vai perder o primeiro filho com Batseba. Ah, Deus matou o filho de Davi com Batseba. Que Deus matou do filho de Davi com Batseba? Primeira pergunta é: quem disse que Deus tinha algum propósito de que daquele relacionamento adúltero viesse um filho naquele caso? Deus protegeu Davi. Né? E aí dá muito assunto que quando chegar lá a gente vai conversar. Mas não tinha castigo de Deus aí não. Davi que ficou chateado porque ele queria o filho daquele sexo gostoso que ele tinha feito com a Batseba. Mas Deus falou assim: vou te dar muitos filhos através dela. Ela é minha. Ela é uma mulher maravilhosa e sábia. Mas este primeiro bebê é aquilo que eu tenho dito. Um feto ou embrião só é ser humano quando Deus entra no meio. Aquele menino nasceu para morrer, porque ele não poderia viver carregando o peso daquela falta de vergonha davídica. Mas segura aí que a gente vai discutir isso em outro momento. Aqui eu só queria te dizer isso, que Deus, ele não castiga, ele não castigou a Eva. Né? Igual aquele história: ah, Deus castigou Israel porque naqueles tempos não existia rei e o povo andava... Pois é. Então, continuando, onde é que está escrito que Deus mandou a mulher submeter ao homem? Em nenhum lugar você vai achar. Né? A menos que você queira ficar com os erros humanos que se passaram por 1000 gerações como se fossem palavras de Deus. Terceiro, se o próprio Jesus disse que ninguém, a não ser ele, seria o nosso Senhor, por que uma mulher tem de tratar o marido como Senhor? Outro dia eu vi uma parente falando para minha filha mais velha: não, meu marido é o sacerdote da casa. Onde é que tem isso? Onde é que está escrito isso, a não ser em congressos de Diante do Trono, de 2012, 2013, que o marido em casa é rei, sacerdote e profeta? E em nenhum lugar das escrituras tem isso, por um simples fator mulher.
Você é sacerdotisa do Senhor porque você também é ponte de reconciliação entre muitas pessoas e Deus. Você é rainha do Senhor, noiva ataviada, casada com o Rei Jesus eterno. Você é um profetisa do Senhor, você é profetisa do Senhor, porque o Espírito Santo habita em você e Ele quer falar coisas inefáveis através da sua boca. E nesse sentido, minha saudação à pastora Alessandra, hoje bispa Alessandra, a esposa do meu amigo Stanley. Eu sei que ela tem concepções mais tradicionalistas de mulheres, acerca das mulheres, mas ela nem entende a liberdade que o Senhor deu a ela, muito melhor do que aquela liberdade que ela e muitas outras mulheres pensavam ter no mundo, né? Então Jesus foi quem disse que só Ele é o nosso Senhor. Eu é que não quero ser Senhor da minha esposa. Ela é minha companheira, eu sou companheiro dela, a gente se complementa, a gente briga, a gente se desentende, a gente constrói coisas juntos, a gente tem que se perdoar mutuamente, mas eu ser Senhor dela, eu quero que ela seja minha companheira gostosa pra gente compartilhar muitas coisas gostosas e não eu vou possuí-la. Que é isso, a gente se possui, a gente se confunde, a gente se enlameia. É isso. Esse é o plano original de Deus. Né? A gente não gosta de falar contra o divórcio. Não foi assim desde o princípio? Pois é, não foi assim desde o princípio o macho que gosta de ver mulher submissa a si. Não foi assim desde o princípio mulher que gosta de se submeter a homem. Veja como que às vezes uma tradição escriturística pode nos deixar muito longe da palavra eterna de Deus. Porque o que eu estou te falando aqui é a palavra eterna de Deus. Não foi assim desde o princípio. Deus fez homem e mulher, ambos para governar a existência. Nem era para maltratar a existência. Tá? Mas continuemos aqui, todos nós submissos ao nosso Senhor. Quarto, se um homem é realmente cheio do Espírito Santo, por que esse homem tão bom iria querer submissão por parte da esposa, né? Vamos nos fazer essa pergunta honesta? Você é cheio do Espírito Santo mesmo? Por que você acha que você tem de receber submissão da sua esposa? Que desejo maligno de adoração é esse? Quinto, não seria esse inculcado desejo de submissão a homens uma consequência da queda que deixou as mulheres com a percepção turvada? Que é aquela história, mas você está falando isso daí, mas assim eu gosto, né? Amém, goste. Mas se você anda em comunhão com Deus mesmo, não está limitada pelas aparências da existência, fala assim, eu gosto disso, mas eu acho então que eu preciso ser protegida por ti, amada por ti, e eu preciso ser um mulherão para o meu companheiro. Já vai começar a melhorar. Porque, fora isso, o que eu te digo é, esse desejo foi inculcado desde a sua infância, que você tinha de ser submissa a um homem, e não é inculcado desde a sua infância, não, isso é ontológico, isso vem de milênios de maldições ensinadas e perpetuadas, né? Mas quem entender isso aqui vai entender a liberdade. Sexto, não seria a submissão apregoada por Paulo algo necessário, mas temporário, num mundo onde as mulheres não tinham direitos como hoje têm as cidadãs? E uma coisa que vocês precisam entender é isso, gente. Nós estamos no Brasil. Nós temos leis maravilhosas, odiadas pelos conservadores, que são também geralmente cristãos e ditadores, mas as nossas leis são maravilhosas, leis de libertação. Nós temos a lei de 2006, a chamada Lei Maria da Penha, que traz o resgate para vocês, a perfeição da cidadania. Aí de um lado você tem homens que odeiam essa lei, tem mulheres que se utilizam dela para fazer covardia até com outras mulheres, mas se você é uma mulher verdadeira, use a lei bem feita para você, para te favorecer e para melhorar a sua sociedade. As leis também referentes ao estupro que querem derrubar, use essas leis em seu favor. Quer ter solidariedade? Tenha solidariedade com ousadia. Eu não vou deixar mais esses crápulas desgraçar a vida de ninguém. O que ele fez comigo, ninguém precisa acreditar, eu só preciso notificar, preciso angariar provas para mim, e o tempo e o Senhor vai ser ao meu favor. Gente, vamos abraçar isso que o Senhor nos deu, né? Fora isso, a submissão que o Paulo diz em Efésios 6, tão idolatrada pelos crentes, ela foi necessária sim, mas ela foi tão necessária naqueles tempos onde a mulher não tinha cidadania, quanto temporária. Uma vez que uma mulher adquire consciência, essas coisas perdem a sua importância mesmo. A única palavra eterna que tem ali no que o Paulo disse é que marido e mulher, todos nós, deveríamos sujeitar-nos uns aos outros, porque ambos estamos sujeitos a Deus. Só isso mesmo. Né? Sétimo,
Se Paulo diz, e não é Deus que diz, é Paulo quem diz, que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem e o homem cabeça da mulher, isso tem de ser um mandamento eterno? Hein, mulher? Pense comigo. Paulo disse isso. Olha, seja Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. Foi um versículo que o pastor usou quando ele me expulsou lá da igreja, um dos pastores. Né? Aí eu pergunto, isso tem de ser um mandamento eterno? Se nem mesmo um mandamento de Deus como o sábado foi eterno, porque a impressão, opinião, tradição de um apóstolo mortal, bom, porém mortal, tem de ser eterno. Entendeu? O sábado não era eterno e os israelitas ficaram idolatrando o sábado. E Deus falava que eles estatuto perpétuo entre mim e vocês. Até que o evangelho veio em Jesus. Eles não entenderam que Jesus era o sábado por excelência. Né? Não. Eles mataram o sábado e continuaram com a sua tradição de sábado. E a mesma coisa com esse aqui. O Paulo tinha opinião. Ele tinha a opinião da hierarquia. Deus, o cabeça de Cristo. Sendo que Cristo falava, eu e o Pai somos um. Nós somos a mesma pessoa. Ele, como um ser humano, era submisso a Deus Criador. Mas ele sendo Deus, ele é Deus. Ele é Deus. O sacrifício dele foi eficaz. E nem era aquilo que o Paulo Júnior e companhia falam. Ai, ele entrou na frente para aplacar a ira de Deus, como se Deus fosse um irado satanoso, querendo acabar com tudo. Não, ele era Deus mesmo, se oferecendo em nosso lugar, e o seu sacrifício foi perfeito e tudo foi próspero para todo aquele que crê, porque ele continua sendo Deus e continua amando que você seja ser humano para desejá-lo ou não. Tá? E aí, era a opinião do apóstolo Paulo que Deus era o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher, quando Cristo disse que todos nós deveríamos ser corpo dele. Então Cristo é o cabeça do homem e da mulher. Não tem homem entre mulher e Cristo, não. Com todo o perdão da tradição do apóstolo Paulo, que era um ser humano maravilhoso, porém humano. Oitavo, se sairmos dos esquemas teológicos, como os do pastor Augusto Nicodemos Lopes, e tradicionalistas, como o de Silas Malafaia, como dessas mulheres que pregam no Congresso diante do Trono, que nem sei se existe, se a gente sai desses esquemas teológicos e tradicionalistas, logo veremos que Deus o tempo todo tenta lidar diretamente com as mulheres. Mas elas preferem, e aí é uma luta delas também, só estou aqui falando, elas preferem seguir a tradição e preferem ignorar a voz daquele que as salvou e nelas habita. Isso deve se entristecer o Espírito Santo. Acabam tendo uma vida de perdidas, mesmo salvas. Aqui eu preciso dar um depoimento. Minha mãe, uma mulher maravilhosa, uma mulher cheia do Espírito Santo, que acabou sendo recolhida, não foi por pandemia, mas foi em meio a uma pandemia. Ela acabou sendo recolhida nos seus 65 anos de idade. E é uma das mulheres mais cheias do Espírito Santo que eu conheci. E ao mesmo tempo, por isso que eu estou falando aqui, que era uma vida, embora salva, era uma vida de perdida que a pessoa levava, porque ela era uma mulher tão cheia do Espírito Santo, mas ela acabou sendo englobada ali dentro da ignorância dela, do que ela conseguia entender. Ela acabou tendo uma vida, muitos aspectos da vida dela, abortados pelos machismos que vinham de dentro da família, da igreja, de um monte de coisa. E ela acabou desenvolvendo uma frase assim, olha, eu não confio em nenhuma mulher. Por questões pessoais dela, eu entendo todo o contexto dela, eu não estou aqui falando mal da minha mãe. O que eu estou dizendo é que ela é uma mulher tão cheia do Espírito Santo, e ela acabou indo para a glória com muitos aspectos da sua vida abortado. Porque o desejo de Deus é falar diretamente com uma mulher, como eu vi, cresci vendo ele tentando falar diretamente com a minha mãe, e ela sempre pedia licença ao meu pai, que nem sempre estava de acordo com Deus, mas a gente não estava no Velho Testamento, mas ela não conseguia entender esse salto que ela poderia dar, porque Deus não vai violentar coração nenhum, muito menos o coração de uma mulher que foi tão esmagada pela existência e não conseguia ver determinados horizontes, mesmo sendo uma mulher cheia do Espírito Santo. Né? Então eu estou te falando, começa a se relacionar com Deus, né? Comece a se relacionar com Deus, que você vai descobrir coisas grandes e ocultas, né? Firmes e poderosas. Penúltimo parecer. Enfim, uma mulher não precisa odiar um homem.
mas elas odeiam a si mesmas, fazendo piorar a maldição do Éden, quando preferem se submeter aos maridos e não ao Senhor. Paulo, sem perceber, ele dá uma dica para as mulheres, né? Quando em 1 Coríntios 7, do 16 até o versículo 24, se você lesse com critério esse trecho, 1 Coríntios 7, do 16 ao 24, quando ele está falando sobre a separação de casais naquele contexto grego, ele vai dizer: você foi chamado para ser salvo em Cristo. Então, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não vá pegar o que Deus te deu e usar como instrumento de escravidão para os homens. Porque, como sabes, ó mulher, se pode salvar o teu marido? E pergunta ao marido também: como sabes, marido, se pode salvar a tua mulher? Cada um siga na vocação com a qual foi chamado. Alguns não tem como sair da escravidão. Outros têm como sair da escravidão, então aproveite a oportunidade. Eles dizem mais ou menos essas coisas nesse texto que eu te citei, 1 Coríntios 7, do 16 ao 24. Texto libertador, se fosse lido com a ótica de uma mulher cheia do Espírito Santo, que fala: eu sei que Deus é por mim porque Ele me habita. E aí, a gente tem o último, talvez, o desejo legítimo que uma mulher aprendeu a ter de se sentir amparada por um homem. As mulheres gostam de se sentir amparadas por um homem. Existem várias questões antropológicas nisto. Então, se você entende que esse desejo é legítimo, já que em geral esse tem a força física, né, o homem, a força física do homem é visto como algo superior, visto como algo superior, não quer dizer que seja. Então, esse desejo legítimo que você sente, que você até gosta, que você cultiva, não deveria ser utilizado pelo homem e nem interpretado por você como ferramenta de alienação. Porque, de um lado, você tem um desejo legítimo. Ah, eu gosto de me sentir amparada por um homem. Beleza. Aí a gente vai se entender na psicoterapia. De outro lado, esse desejo de se sentir amparada não deveria ser utilizado por você e nem pelo homem. Não deveria ser usado por você para se alienar e nem pelo homem para abusar disso. Deveria ser pensado o seguinte: olha, ela é manhosa, ela é carinhosa, ela é gostosa, ela tem um jeitinho dela, e a gente precisa disso e cada um vai se entender. Deveria ser só isso, uma característica, mas não deveria ser utilizado por ele e nem interpretado por ela como ferramenta de alienação, que é isso que as pessoas fazem. Em suma, para fechar mesmo, um homem e uma mulher realmente libertos em Cristo, o que eles fazem? Submetem-se um ao outro, mas ambos submetem-se um ao outro sempre a Deus. É um casal submisso um ao outro e os dois submissos a Deus, porque não há hierarquia, há respeito mútuo às diferenças e a ampliação das igualdades. Quem tem o Espírito Santo não sabe pensar diferente disto. No mais, bem-vindos à psicoterapia. Foi o que eu disse, fruto de umas conversas pessoais que eu estava tendo com algumas mulheres. É isso. Vamos nos submeter a Deus. E aquilo que a gente não consegue entender, submetendo-nos a Deus, a gente pode ir para uma psicoterapia. Você não vai comprar roupa, você não vai tratar dos seus dentes, você não vai aprender com um excelente mestre Cuca, né? Você não vai fazer seminários para entender Deus melhor nas Escrituras. Então, vá a uma psicoterapia entender o seu desejo, as suas contradições, porque você gosta de ser amparada, até que ponto esse desejo de ser amparada não é alienação. E você, por que você gosta de ser líder, mas por que ser líder tem que implicar em você mandar na mulher, até no jeito dela agir? Isso tudo é resolvido. Mas o que a gente quer pensar aqui, lendo essa história desse tanto de mulher de Davi, é pensar: nós estamos numa geração onde nós deveríamos ser cheios do Espírito Santo até as últimas consequências, ou seja, até as múltiplas libertações individuais que deveriam virar um semear de libertação coletiva. Por enquanto, são as feministas que estão tentando fazer esse trabalho e estão sendo criticadas pelos crentes, o que é trágico. Mas se você não entendeu nada do que eu falei até aqui, volte a este vídeo e entenda em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe.